Se você está pensando em utilizar ou já utiliza qualquer medicação análoga ao GLP-1, existem algumas coisas que o seu médico provavelmente nunca te contou, coisas que você não escutou lá no consultório e talvez nem aqui no YouTube. O que eu vou te falar agora é basicamente a diferença entre você perder uma quantidade bizarra de gordura preservando a sua massa muscular ou simplesmente acabar com o seu metabolismo, ter queda de cabelo, se sentir fraco ao treinar ou em fazer qualquer atividade diária e terminar com aquele físico de falso magro, né, que mais se parece com uma vela derretida. E essa diferença, ela se resume a 3 pilares. Como você manipula a sua nutrição, a intensidade do seu treino, né, o quão pesado você treina, e também o seu sono, se você tem uma boa noite de sono reparador. E eu não estou aqui para te colocar medo, muito pelo contrário, o meu objetivo não é esse, é simplesmente te passar informação para que você possa utilizar todas essas ferramentas, né, todas essas canetas da maneira correta, né, da maneira devida. Obviamente, se você está utilizando qualquer um desses análogos de GLP-1, acredito eu que o objetivo final é justamente ter um resultado que seja sustentável e não um emagrecimento de aluguel, vamos dizer assim. Antes da gente aprofundar nesse assunto, apenas um aviso bem rápido, isso não se trata de um conselho médico, não tem finalidade de triagem, prescrição, diagnóstico, nada disso. Antes de qualquer utilização de fármacos, consulte um profissional licenciado que entenda principalmente o mecanismo por trás de qualquer um desses compostos. Você provavelmente já escutou aquela máxima sobre emagrecimento, né? Déficit calórico, você precisa comer menos e gastar mais. E essa informação, ela é 100% precisa, é basicamente física, matemática. Você precisa queimar mais do que você consome, ponto final. Não tem nada de errado com isso. A maioria dos treinadores, a maioria dos coaches que a gente vê por aí, eles apenas te dizem, come menos, treina mais, porém, eles estão ignorando completamente a qualidade do seu metabolismo. E não existe um limite fixo de calorias, né, onde a gordura, num passe de mágica, ela desaparece. O seu metabolismo, ele não se trata de um número estático, não é uma matemática exata, entende? O seu metabolismo ele é basicamente o reflexo dinâmico de quanto o seu corpo ele queima de caloria por dia. E esse número ele pode ser facilmente alterado por vários fatores. O seu sono, os seus hormônios, a sua ingestão de proteína, o seu nível de estresse e principalmente, presta atenção nisso, a quantidade de músculo que você carrega no seu shape. Eu vou dizer logo de cara, se você segue alguém no Instagram ou assiste vídeos aqui no YouTube, né, e essa pessoa ela promete curar o seu metabolismo zoado, tome cuidado porque provavelmente você está sendo enganado. O seu e o meu metabolismo, eles não quebram simplesmente, né? E eles não precisam de ser curado, não existe uma fórmula mágica para isso. O seu metabolismo, ele basicamente reage aos estímulos que você entrega para ele. Se você dá estímulos ruins, obviamente, ele tende a operar mal. Se você entrega estímulos como treinamento, dieta e sono de qualidade, obviamente o seu corpo ele se reajusta, mas não é porque o seu metabolismo mudou, mas sim porque ele está operando em um ambiente mais otimizado, simples assim. Ah, Breno, mas eu tenho hipotireoidismo, eu tenho Hashimoto, eu tenho SOP, eu tenho diabetes tipo 2. Eu entendo que são condições reais e que muitas das vezes atrapalham o processo em busca de um físico e de uma saúde melhor, em busca de emagrecimento. Mas entenda uma coisa, coloca uma coisa na sua cabeça. A física, as leis da termodinâmica, elas ainda se aplicam mesmo em todas essas condições que eu acabei de citar. O que eu estou querendo dizer é que ter um diagnóstico não te dá um salvo-conduto, né, dessas leis da termodinâmica. Pode ser difícil? Obviamente, sim. Se você tem alguma dessas comorbidades, o seu caminho ele tende a ser um pouco mais ocioso, vamos dizer assim, um pouco mais difícil. Pode levar mais tempo, fatalmente levará. Talvez você precisa, né, de um suporte hormonal. Com certeza, a gente precisa levar tudo isso em consideração. Porém, os fundamentos, eles não mudam ou não deveriam mudar. Não faz sentido, né, você falar de Ozempic ou peptídeos se você simplesmente caga para todos esses fundamentos básicos que eu vou abordar nesse vídeo. O que a maioria das pessoas não entende em relação à obesidade, né, o problema não é simplesmente o excesso de gordura, né? A obesidade ela é puramente um efeito colateral de você não ter músculo suficiente, né? A sua composição corporal te mostrando, né? E trazendo complicações. Pode parecer estranho o que eu vou te falar agora, mas coloca uma coisa na sua cabeça. Carregar pouco músculo no seu corpo é basicamente sinônimo de você ter um metabolismo mais lento e possivelmente um percentual de gordura mais elevado. E por que ter músculo é tão importante, Breno? Parece uma pergunta óbvia, mas tem um pouco de ciência por trás disso, né? Pensa que o músculo esquelético ele é o maior órgão que você pode carregar no seu corpo pensando em massa bruta, né? E é justamente o seu tecido muscular que é responsável por absorver 75 a 80%
da glicose, né, dos alimentos que você come. Então pensa no músculo como se fosse uma esponja, né? Quando você come, o músculo ele puxa todo aquele açúcar que está ali presente no seu sangue, né, para utilizá-lo como energia. Quanto mais músculo você tem, mais glicose você limpa, né? Você faz aquela faxina ali da sua corrente sanguínea. E por outro lado, quanto menos músculo você tem, essa glicose, a partir dos alimentos que você consumiu, ela sobra, ela fica exatamente ali, paradinha na sua corrente sanguínea. E quanto mais essa glicose ela é elevada, mais o seu pâncreas ele é obrigado a liberar insulina como um maluco, né, para dar conta desse recado, desse excesso de açúcar que está presente na sua corrente sanguínea, justamente porque o seu músculo ele parou de desempenhar essa função, de trazer essa glicose para dentro da célula. Então, ao longo do tempo, né, esse ciclo vicioso, né, que se retroalimenta, ele te leva para um lugar bastante perigoso. Resistência periférica à insulina, né, uma das 3 falhas biológicas que induzem todo ser humano a ter diversas doenças, principalmente o diabetes, né? Então a gente está falando de uma raiz, né, de uma das grandes disfunções metabólicas, né, daquilo que deixa o seu metabolismo zoado, lento. Então, Breno, qual que é a estratégia que a gente precisa adotar? Basicamente, se você quer se tornar um indivíduo saudável e manter essa saúde a longo prazo, perder gordura, né, ter uma vitalidade, né, de maneira que você consiga performar nos seus treinos, nas suas atividades diárias. Então, para você construir tudo isso, você precisa ter um foco. Focar na construção muscular. E o motivo é puramente fisiológico, né? Ter mais músculo aumenta, logicamente, a sua taxa metabólica basal, que é aquela quantidade de caloria que você gasta para manter o funcionamento do seu corpo, né? O tecido muscular, ele é um órgão metabolicamente ativo, né? O músculo que você carrega, ele determina justamente o preço metabólico do seu corpo. Agora falando sobre outro pilar importante, descanso. Se você negligencia o seu sono, né, se você vai dormir tarde assistindo o vídeo aqui no YouTube, saiba que você está jogando fora, né, uma das otimizações mais importantes para que todo esse processo de emagrecimento e buscar um físico melhor aconteça de fato. É justamente durante o período que você dorme que toda essa mágica ela acontece, né? É na sua cama, tendo uma boa noite de sono, que você aumenta a queima de gordura real. É dormindo que você começa a regular o cortisol, que se você não sabe, é o hormônio do estresse. Se você tem um sono picado, né, se você dorme poucas horas, o seu sistema hormonal, basicamente, ele entra em colapso, né? Você começa a aumentar o armazenamento de gordura e impede com que o seu tecido muscular, ele se regenere do seu treino, né, das suas atividades. E, basicamente, no dia seguinte, você acorda impossibilitado de fazer um treino decente, né, de trabalhar, de pensar. Olha esse dado interessante. Um estudo na Universidade de Chicago descobriu que apenas uma semaninha dormindo 5 horas por noite, e tem diversas pessoas que dormem 5 horas por noite, essas pessoas, durante uma semana dormindo 5 horas, jogaram os seus níveis de testosterona, né, homens no caso, lá no chão, diminuindo em torno de 10 a 15% da sua produção endógena de testosterona. E mais curioso ainda, né, jogar essa taxa hormonal no chão é o equivalente a você envelhecer 10 anos, e isso tudo em apenas uma semana. Já para as mulheres, é o mesmo caos. A privação do sono, ela meio que trava, ela fecha o equilíbrio entre estrogênio e progesterona, o que automaticamente destrói toda a composição corporal das mulheres. Então, eu quero que você preste bastante atenção nisso. Se o seu sono é uma merda, não existe peptídeo, não vai existir nunca, né, uma caneta nesse mundo que conserte esse caos que você mesmo está instaurando no seu corpo. Agora, aprofundando um pouco mais, eu vou te explicar como esses peptídeos eles interagem com tudo isso, né? Nós temos os 3 players no mercado hoje, né? O primeiro, todo mundo já está cansado de saber, agonista de GLP-1, semaglutida, mais conhecido popularmente como Ozempic, que atua em um receptor. Ele comunica com o seu cérebro que você está cheio, ele atrasa o esvaziamento gástrico lá no seu estômago e com o resultado, você tende a comer menos, você gera um déficit calórico que, de certa forma, ele fica mais fácil, né? Mais sustentável. Ponto. É isso que o GLP-1 faz. Logo em seguida, né, o outro player trazido para a gente no mercado, tirzepatida, mais conhecido popularmente como Mounjaro. Aqui a gente tem um cenário um pouco mais otimizado. A gente tem GLP-1, que você já sabe o que faz, mais o GIP. Você tem toda aquela saciedade causada lá no Ozempic, porém você tem um bônus, né? O GIP, ele melhora absurdamente a resposta à insulina, né? É meio que o seu corpo ele começa a lidar melhor com todos os nutrientes, sem aqueles picos e quedas da glicemia, né? Isso ajuda demais a preservar a sua massa muscular quando a gente compara Mounjaro com o Ozempic. E o terceiro player, né, o dono da porra toda, retatrutida, né? É aqui que acontece a mágica do triplo agonismo. Você tem GLP-1, GIP e o terceiro carinha, glucagon.
que é oposto à insulina, né? A função primordial dele é mandar um rádio, né, um recado lá para o seu fígado, libera glicogênio, queima mais gordura, ele basicamente eleva a sua taxa metabólica basal, que eu já te expliquei, né, o seu gasto calórico diário, mesmo você estando sentado assistindo esse vídeo, você está gastando mais calorias, então você se torna metabolicamente mais otimizado. Porém, o pulo do gato, tá, é que a retatrutida não é sobre comer menos, ok? É sobre você operar em outro nível metabólico. Mas tem um detalhe extremamente crucial e muito ignorado. Nenhum desses medicamentos, nenhuma dessas canetas, elas mudam os princípios básicos da termodinâmica, de como o seu corpo funciona. Sim, o seu corpo ele ainda precisa de proteína para fazer síntese proteica, para reparar tecido, para construir massa muscular. O seu corpo ele ainda precisa de um estímulo de treino pesado para sinalizar lá para o músculo que ele deve ficar exatamente ali e não deve ser utilizado como fonte de combustível, né, e você perder músculo. E sim, você precisa cuidar do seu sono para você automaticamente regular todo o seu eixo hormonal. O que eu estou querendo te dizer basicamente é que todas essas medicações elas mudam a equação do apetite, porém elas não mudam porra nenhuma a sua necessidade biológica. Tranquilo? E aqui que mora o maior perigo, né? Todos esses peptídeos, todas essas canetas, elas criam um déficit calórico bem agressivo, né? Muitas vezes a pessoa ela sai de um consumo calórico de 3.000 calorias para 1.000 calorias por dia, né? E dentro dessas 1.000 calorias que ela está comendo, ela negligencia por completo a ingestão de proteína, né? Deixando todo o tecido muscular dela exposto a ser utilizado como fonte de energia. Né, elas não têm um consumo adequado, né? Muitas pessoas elas consomem 40, 50 gramas de proteína por dia, né? Num corpo que muitas das vezes precisa de 120, 150 gramas, e aí eu estou falando de macro, né? Não de quantidade de alimento. Isso, obviamente, tem um custo muito caro. Quando você se aprofunda nos estudos, né, o cenário em relação a isso é extremamente brutal. Nos estudos de fase 1, lá da semaglutida, a perda de massa muscular foi responsável por 40 a 45% de perda total de peso. E aí você está pensando, Breno, não é tanta coisa. Imaginem tirar 40 a 45% do seu salário. Pensa se não é muito. É absurdamente significativo e isso impacta diretamente no seu metabolismo. Em um outro estudo, né, no SURMOUNT-1, com a tirzepatida já sendo analisada, essa perda muscular foi de aproximadamente 34%. Só para a gente traduzir, né, e trazer para termos mais simples para a vida real, se você perde 13 quilos, né, de peso corporal total, utilizando algum desses compostos, né, sem uma nutrição, sem um treino ajustado para você, provavelmente, né, você vai estar jogando lá no lixo entre 4 a 6 quilos de puro músculo. Só para que você entenda, né, como que funciona tudo isso, quando você tem uma baixa ingestão de proteína, o seu corpo ele meio que entra em modo de triagem, né? Ele começa a tomar decisões por si próprio em relação a sacrificar o que gasta mais energia. E obviamente o que gasta mais energia é o seu tecido muscular, ok? O seu corpo ele entende, né, que uma barriga de tanquinho, né, um bíceps hipertrofiado não é fundamental para te manter vivo. Então ele começa sim a triturar a sua massa muscular. Não acha que o seu tecido muscular, a partir do momento que ele foi construído, né, que você adquiriu o músculo, ele é seu para sempre. Não. Se você não gera um estímulo exógeno através do treinamento ou endógeno, consumindo uma quantidade de proteína, a sua massa muscular vai para o espaço. E é nesse ponto que as pessoas elas começam a culpar, né, a apontar o dedo para o medicamento. Porém, o problema ele não é fisiológico. Você precisa entender que menos músculo é igual a uma piora significativa da sensibilidade à insulina. E entenda também que falta de proteína é sinônimo de produção hormonal interrompida. Isso afeta, inclusive, os seus neurotransmissores lá no seu cérebro, né? Você começa a ter aquela, é o que os americanos chamam de brain fog, né? Uma névoa mental, né? Você tem mudanças e alterações no seu humor, o seu sono, ele começa a piorar. Você não entende por quê, mas de repente você está tomando banho e olha para sua mão e percebe que a queda de cabelo aumentou e até mesmo que a sua pele, a textura, ela está um pouco alterada, vamos dizer assim. No início você estava ali bonitão, né, querendo perder 13 quilos para ficar bem no shape, porém, no final disso tudo você se depara com um físico pior do que quando você começou lá no início. E é justamente nesse momento que o pânico, ele costuma se instaurar nas pessoas. E elas começam a fazer o quê? Elas buscam um novo peptídeo. Elas aumentam a dose daquilo que elas estão utilizando, porém, elas fecham os olhos, né, para o seu próprio estilo de vida, para aquilo que elas estão causando a si mesmo. E eu vejo isso diversas vezes, né, vários alunos que chegam até mim dentro da minha consultoria, né, já com algumas dietas implementadas, cetogênica, jejum intermitente, sem ter um mínimo de conhecimento básico, né? Então, elas começam essas dietas empolgadas e por algum motivo, em algum momento, essas dietas fracassam no princípio básico de entregar o resultado que essa pessoa quer. E no final de tudo, essa pessoa está com um físico pior do que ela começou. Olha que dado interessante. Uma meta-análise com 29 estudos mostrou que mais da metade do peso perdido, ele é recuperado dentro de 2 anos. Em 5 anos, mais de 80% desse peso ele volta. O remédio ele funciona, porém o estilo de vida ele falhou na sua causa raiz. E nesse ponto eu tenho certeza que você deve estar se perguntando, Breno, como eu sei se isso está prestes a acontecer comigo, né?
Como eu sei se o meu cabelo ele vai cair? Como eu sei se minha pele ela vai começar a ficar zoada? Eu venho te dizer que existem alguns marcadores muito precisos que te dão esses pareceres, né? E se você não sabe, eu trabalho com consultoria online, né? Com toda a parte de periodização de treino, elaboração de dieta. Eu e minha equipe colhemos os exames, analisamos todos os marcadores e a partir disso, com todas essas variáveis que eu tô falando pra caramba nesse vídeo, a gente te entrega um planejamento que você consiga minimamente seguir por mais tempo possível. Obviamente, dentro desse plano, não vai ter nada que você não consiga seguir, pensando em dieta, pensando em treinamento e, claro, pensando na utilização ou não de peptídeos que podem otimizar todo esse processo em busca do seu objetivo. Se você não sabe por onde começar, é muito simples. Tem o meu link anexado lá na minha bio ou no meu Instagram, se você não me segue, Breno Azevedo 347. Acesse o site, escolha o plano que melhor se adeque ao seu bolso, primariamente, e faça parte do meu time. Mude a sua realidade. Não queira você ficar catando informação sobre peptídeo, sobre retatrutida, sobre, enfim, qualquer que seja o composto, e que você vai conseguir alcançar o seu objetivo sem ajustar esses outros fatores por trás, apenas acreditando que você tem um composto mágico na mão. Não vai acontecer. Aplique para a minha consultoria para você tirar essa mochila das costas e depositar na mão de quem realmente entende sobre o assunto. Um dado interessante é que a maioria das pessoas que utilizam essas canetas, elas não treinam pesado, elas não sentem dor muscular de início tardio, elas não notam que a sua performance está caindo, porque justamente não tem performance. Então você precisa olhar para outros sinais. Quais são esses sinais? Quais são os principais? Frequência cardíaca em repouso. Esse sim é um biohack simples e bastante honesto, né, que a gente tem em mãos, que facilmente você consegue utilizar. Todo dia, quando você acordar, antes mesmo de você sair da cama, meça a sua frequência cardíaca. E aí eu te trago um dado muito simples. Se a sua frequência cardíaca estiver entre 5 a 10 batimentos acima daquela sua linha de base durante 3 dias seguidos ou mais, é sinal que o seu corpo ele está sendo bombardeado sob estresse. Outro ponto também bastante fiel é a sua energia, né? Eu costumo falar com os meus alunos para tentarem minimamente escutar o seu biofeedback, né? Aquilo que o seu corpo ele te dá como informação de como você está. Você acorda bem, né, todo dia? Ou você acorda já meio desanimado? Ou você acorda bem, só que chega um momento do dia que você está se arrastando, você não consegue treinar. Muitas das vezes você tem ali o raciocínio mais lento, você demora para pegar no tranco, vamos dizer assim. Você fica negociando com vários compromissos, né, aquilo que a gente chama de névoa mental. Isso é um sinal claro que o seu metabolismo está pedindo socorro. E fatalmente, o culpado para isso, geralmente, é déficit de proteína, pensando, claro, nessas pessoas que estão utilizando tais medicações. Então, de maneira bem clara, se você utiliza qualquer uma dessas canetas, entenda, o seu treino com peso, ele deve ser obrigatório, não é opcional, você não pode negociar com isso, não é porque você gosta, mas sim por conta de sobrevivência. E eu não estou falando para você simplesmente virar um atleta, né, treinar 5 vezes por semana, correr 50 a 60 quilômetros, igual eu faço, com a maior disposição, com o maior prazer. Mas não, você não precisa ser igual, você pode simplesmente treinar 2 vezes na semana, né? Isso já muda completamente o jogo. Essa é a única forma de você enviar um sinal de maneira exógena, através do treinamento, para o seu corpo, dizendo, ei, eu preciso do tecido muscular, preserva essa porra, né? Gerando contração, consumindo a quantidade de proteína, descansando, porque fatalmente, sem esse sinal, né, e sem uma proteína ajustada para o seu peso corporal, para a sua necessidade, o seu músculo ele vai para o espaço, ele vai embora. Alguns estudos de casos mais recentes com a utilização de tirzepatida, Mounjaro, mostraram algo extremamente incrível. Pacientes que priorizavam o treino de força entre 3 a 5 vezes por semana, não é treinar todo dia, e tinham, né, a proteína ajustada para a sua individualidade, eles tiveram resultados incríveis. Um paciente específico perdeu 33% de peso corporal e apenas 7% dessa perda foi músculo. Outro paciente, em outro cenário, ele ganhou 2,5% de músculo, enquanto jogou fora 26% do seu peso total. Sim, é totalmente possível, mas requer uma certa intenção da sua parte. Então, anota o protocolo, a regra de ouro. Trate a proteína como se fosse a sua medicação. A proteína é sinônimo de músculo, de metabolismo mais acelerado, então pense na proteína da mesma forma que você pensa lá na canetinha na sua geladeira, tá? Você não esquece de aplicar a canetinha, certo? Então não esqueça de bater a sua meta proteica. Você não precisa consumir peito de frango e carne o dia inteiro em todas as refeições, não. Você precisa de um número específico, né? Ajustado com o seu peso e a sua necessidade. Algo interessante para que você possa já começar a elaborar, caso você não queira entrar na minha consultoria, algo entre 1,6 a 2,2, a depender, né, da sua quantidade de peso. E aí eu estou falando 1,6 e 2,2 gramas de proteína por quilo de peso corporal. O recado é bem simples, né? Tenha a mesma rigidez e disciplina que você controla a dose do fármaco em relação à quantidade de proteína que você ingere. Existem vários aplicativos para isso, né, que você consegue rastrear macros e calorias, então não tem desculpa. Obviamente, eu não posso deixar de fora dessa equação para você conseguir o resultado que você tanto busca, claro,
a atenção ao seu sistema cardiovascular, aquele carinho no coração. Além de fazer musculação, além de levantar peso, você precisa se movimentar. E eu não estou mandando você correr uma maratona igual eu fiz, ou com os meus alunos ali da parte de corrida. Mas se você não faz nada, preocupe-se em ao menos fazer uma caminhada de 20 minutos todos os dias, ou em dias alternados, né? Treine musculação no mínimo 2 a 3 vezes por semana. Isso é fácil, qualquer pessoa hoje consegue fazer isso. E aí, quando você tiver tudo isso ajustado, com certeza a perda de peso ela vai acontecer, independente do fármaco, se é tirzepatida, se é Mounjaro, se é Ozempic, Wegovy, Zepbound, tanto faz. A ação do medicamento, ela começa a fazer o trabalho que ela foi feita para fazer, porém a diferença entre perder gordura ou perder gordura junto com o tecido muscular depende justamente do estímulo que você dá ao seu corpo. Você precisa priorizar o seu sono, é justamente dormindo que toda a gordura ela é oxidada, ela é queimada. É justamente no seu sono que você começa a regular a produção de hormônio e você pode sim hipertrofiar. Nenhum peptídeo, nenhuma dose, escalar na dose, empilhar peptídeos, substitui uma boa noite de sono. Agora, se você decidiu de maneira genuína mudar o seu shape, construir um resultado que seja duradouro, né? Você precisa entender que nada de ruim dura para sempre. O que eu estou querendo dizer com isso? Você não precisa de fazer 6 refeições com peito de frango e brócolis, né? A dieta, ela precisa ser minimamente palatável, né? Tudo que é sólido e duradouro, né? Eu costumo falar isso com diversos alunos, tudo que é sólido e duradouro, ele precisa ser sustentável. Se você, do dia para a noite, decide ficar mais inteligente, você precisa sentar a bunda e estudar. Se você decide ficar mais rico, você precisa poupar grana, você precisa investir, isso demanda tempo, demora para você ficar rico, não é da noite para o dia. Então, não se engane pensando que mudar o seu metabolismo, mudar o seu físico, vai acontecer num passe de mágica ou simplesmente porque você está utilizando uma caneta hypada. Não vai. E para você que não conhece meu trabalho, eu vou falar brevemente. Periodização de treino, estratégia alimentar focada naquilo que você gosta de comer. Toda a parte de periodização de treino é entregue em um aplicativo exclusivo com vários vídeos onde eu estou executando, né? E eu quero que você execute da maneira que eu faço todos os exercícios. Tem um texto enorme explicando como executar esse exercício, que é justamente o ouro que eu entrego lá na minha consultoria. Não simplesmente passar um treino ABC 3 de 10, não. Com toda a parte de treino periodizada, a gente também elabora a sua dieta com base nos seus objetivos e, claro, naquilo que você gosta de comer. O terceiro pilar, no caso, algo que vem a apoiar todos esses outros 2 fatores, sim, leitura e correções de marcadores. Tem um médico que trabalha comigo na equipe, caso você precise de qualquer suporte, de qualquer pedido, a gente fatalmente vai agilizar isso e a gente vai analisar todos esses marcadores e decidir se faz ou não sentido a utilização de algum peptídeo ou de alguma dessas canetas emagrecedoras. E se você curtiu esse vídeo, já deixa seu like, já deixa um comentário, compartilhe com um amigo, com uma amiga que precisa saber disso. E obviamente, se você ainda não é inscrito, clica aqui, se inscreve no canal. Tamo junto, até a próxima.